Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para uma edição, de fato, muito especial, de verdade. E por que eu estou dizendo isso, meus amigos? Porque temos indícios concretos, tangíveis, que o pessoal do Pentágono, o pessoal fardado dos Estados Unidos, tomou as rédeas do país de forma definitiva. Eu sei que havia muita especulação com relação a esse tópico, desde o ano 2017, muita desinformação, informação desencontrada, e agora nós temos fatos concretos, inclusive com depoimento de um coronel, o que se trata do Lawrence Wilkerson, que confirma que os chapéus brancos acabaram com a brincadeira nos Estados Unidos. E existem também outras evidências. É claro que isto deve ser confirmado, principalmente no posicionamento dos Estados Unidos nas próximas semanas, mas a verdade é que os chapéus brancos evitaram, porque estávamos, só para vocês terem uma noção, todo mundo dormindo, assistindo futebol, assistindo novela, vendo filme, discutindo assuntos triviais, e nós estávamos por um fio da 3G. Por um fio. Por muito pouco. Passou raspando. E parece um roteiro de filme, porque a gente que está acompanhando isso de perto, junto com a equipe de redação, meus amigos, é como se nós estivéssemos assistindo um filme de Hollywood, porque a emoção é inacreditável. Não dá para mensurar, não dá para descrever a emoção de acompanhar passo a passo os movimentos dessa imensa batalha entre as forças da luz e as forças das trevas. Então, meus amigos, nós estamos sendo salvos. E a contraofensiva dos chapéus brancos iniciou. E é totalmente visível, totalmente observável. E eu havia dito para vocês, eles estavam percebendo os movimentos, isso tudo engendrado, fomentado pela nobreza negra. Na verdade, era a Inglaterra que estava por trás, mexendo os pauzinhos, fustigando os Estados Unidos. É claro que a Deep State americana estava colaborando, mas quem estava na frente mesmo, no comando, quem era o cabeça, o mentor dessa loucura, dessa insanidade, era a nobreza negra. E a nobreza negra tentou, porque sozinha não podia fazer isso, porque é um player menor, precisava dos Estados Unidos. E, meus amigos, o chanceler britânico, há pouco, ele teria que se encontrar com o seu homólogo Biden, o Demência Joe, também conhecido, e já estava com os papéis prontos para formalizar a 3G. Em outras palavras, foi isso. Porque eles iriam sancionar os mísseis de longo alcance que iriam cair no território do urso. E o urso foi bem claro. Sergei Lavrov, assim como Putin. Se isso acontecer, vocês vão entrar em batalha diretamente com o urso, a OTAN, e nós não teremos outra alternativa que começar a lançar os mísseis balísticos. E acabou. O próprio Putin disse que ia afundar a ilha da Grã-Bretanha. E, numa manobra incrível, o Pentágono simplesmente suspendeu a reunião. Falou, acabou a brincadeira, não vai ter 3G, isso não vai ser assinado, e rasgou os papéis na cara do chanceler britânico. É claro que isso, meus amigos, são fontes militares, inclusive de um próprio coronel, que está confirmando a veracidade desse acontecido. É claro que nós temos que acompanhar, porque se isso for realmente factível, os Estados Unidos terá um novo posicionamento nas próximas semanas, terá uma nova postura geopolítica. Mas eu acredito que isso vai acontecer sim, é impressionante. É os planos do general Van Herk em ação, da NORAD, entregues por Torhan Eridion, no ano de 2022, em ação. Agora nós estamos realmente podendo
observar esta ação, essa intervenção em andamento. E isto é simplesmente surreal. Apenas aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto. Sem falar, meus amigos, que o telescópio James Webb, isso é notícia oficial. Tá? Aqui nós não estamos brincando, não. Telescópio James Webb, fonte oficial, vou trazer para você, espero ainda nessa edição. Já detectou vida num exoplaneta na constelação de Leão. Lembrando que nessa constelação de Leão é onde reside os OMIT, que são da Federação Galáctica de Mundos. E vai ter uma reunião no Congresso dos Estados Unidos para expor esse caso. Parece que isso tem todas as condições de alavancar a tão sonhada divulgação. Esse pode ser, sim, o trampolim, o start da divulgação tão sonhada por cada um de nós. A Curia Matê. Meus amigos, o jogo está mudando. O jogo está mudando e está mudando para melhor. E vocês não perdem por esperar. Fantástico. É os OMIT. Tá? Alguém está perguntando os OMIT. Os OMIT são tipos humanos que têm um testão. Logo, logo eu vou falar sobre eles. Eles tiveram contato com a humanidade no ano de 1956 na França. E foi na França e na Itália. Tá? Na França e na Itália. E eles trouxeram várias tecnologias, e eles engendraram, eles que iniciaram as ideias da Aliança da Terra. Eles começaram a fomentar os chapéus brancos, agrupar, recrutar os primeiros chapéus brancos na década de 50. Tá? Foi o ZUMIT. Então isso é incrível, tá? É simplesmente surreal o que está acontecendo no mundo. Pena que a maioria simplesmente ignora, faz de conta que não está acontecendo. Por quê? Porque a Matrix funciona assim. Eles querem que você olhe para um lado e não enxergue o outro. Fico vendo notícias triviais, procurando problemas nacionais que não vão levar a lugar nenhum, e o que realmente pode mudar o rumo, o curso desse planeta, eles ignoram. Fazem de conta que não está acontecendo. Isso é uma tática de contra-informação do estado profundo que eles utilizam já há muito tempo. De passar essa moto barulhenta aqui, que tá difícil. Depois a gente já vai dar continuidade. Meus amigos, fortes emoções nos aguardam. Sputnik Brasil. A Argentina se isolou de 80% do mundo ao decidir não aderir ao BRICS, afirma a analista. Isto é bem interessante, porque o Miller, apesar de ter uma postura, às vezes, pró-antiglobalista, ele também acaba jogando, marcando o gol contra inúmeras vezes. É um personagem ambíguo, dúbio, que você não sabe realmente qual a agenda. Eu vou ser sincero, eu acho que o Miller, na verdade, não tem agenda nenhuma. Ele é aquele tipo de pessoa que é fanático ideológico. Então, ele acredita que o mundo gira em torno dele. Aliás, existem muitos líderes no mundo que têm esse tipo de pensamento, infelizmente. A Argentina, ao decidir não aderir ao BRICS e confiar nos Estados Unidos, agora isso é estranho, né? Porque os Estados Unidos, pelo menos nesta gestão, é totalmente alinhado à extrema esquerda, né? O Biden, Harris, e ele diz que não gosta de se alinhar à esquerda, mas, no entanto, ele apoia os Estados Unidos e a União Europeia, que praticamente são globalistas esquerdistas. Eu nem vou colocar aqui no mérito, eles são globalistas. Mas tem agenda colorida, né? Agenda pró-esquerda cada vez mais radical. É só ver, por exemplo, o Reino Unido. Mas ele apoia, não tem problema nenhum. E na cabeça dele, o urso é socialista. Óbvio que não. Ali é um país conservador, né? Que zela pelos costumes, pela tradição, tem total liberdade de mercado, é um governo, sim, sólido, rígido. É claro que não é uma democracia como nós conhecemos, clássica, óbvio que não, mas zela pelos valores tradicionais e, óbvio, não compactua com as ideologias da esquerda radical. Mas ele acha que este não presta, este realmente representa o socialismo. Eu não entendo o que passa na cabeça dele, sinceramente. Não dá para compreender. Eu tenho certeza, meus amigos, que se o capitão estivesse na presidência hoje, estaria aliado ao Xixao. Tem muitas pessoas que dizem assim, a China, isso é um mito. Quem
quem implantou esse mito foi a agência de 3 letras. E o pior é que tem muito direitista que compra essa narrativa esdrúxula, que foi implantada pela agência de 3 letras. Não, a China quer dominar o mundo. É porque eles querem comprar terrenos e comprar terras em outros países. Só um adendo aqui para vocês, um dado. O país onde a China tem mais terras é na Argentina. E quem está presidindo a Argentina? Uma pessoa que tem aversão à China. Isso já prova que esse argumento é pífio, é ridículo. Não tem pé nem cabeça. Quem realmente manipula países é a que coloca governos e destitui governos através da vitória nula, que agora foi afastada, ainda bem pelos chapéus brancos, desde sempre, desde o tempo da Ausante de 2014, quando ela destituiu um presidente que era pró-urso, que era amigo do Putin, para colocar um homem deles, globalista ali, e isso acabou desenrolando no que está acontecendo agora, na atualidade, com o Zé, e já estamos próximos, quase, né, entramos numa 3G por causa disso, foi a agência de 3 letras. Aliás, nosso país está nesse buraco por causa da agência de 3 letras, não é por causa da China, não, tá? É por causa dos Estados Unidos. Vamos ser, meus amigos, vamos acordar para a realidade, ok? Essa aqui é a verdade. Quer dizer, não dá para entender o Miller, não tem como justificar. Olha, eu gosto muito dele, principalmente na sua agenda liberal. Ele teve também num evento na União Europeia, que foi muito bom, mas ele pisa na bola. Muitas vezes isso aqui não dá para provar mesmo, infelizmente. Está sendo realista aqui. O presidente argentino Javier Milei, após chegar ao poder em dezembro de 2023, notificou os líderes dos países do BRICS em cartas oficiais sobre sua recusa ao país em aderir ao grupo. Interessante, né? Ele é contra um mundo multipolar. O que é um mundo multipolar? Cada país cuida do seu nariz, soberania nacional, para defender a hegemonia da União Europeia e dos Estados Unidos. Ele está de brincadeira, né, Miller? Dos banqueiros, dos metacapitalistas. Não é à toa que você esteve em Davos. Apesar que em Davos você fez um discurso bastante contundente contra o socialismo. Mas, ao mesmo tempo, você está apoiando os mesmos globalistas e esquerdistas. Não dá para entender. Você é contraditório, Miller. Você é contraditório. Não dá para entender o que passa na cabeça desse senhor. O mundo hoje é multipolar e praticamente não existe uma hegemonia dos Estados Unidos. Ainda bem. Né? Com as características do final dos anos 90, que durou mais ou menos até 2006, quando o fracasso da política norte-americana no Iraque e no Afeganistão se tornou óbvio, comentou Montes. Muito bem, aqui o articulista, comentarista da Sputnik Internacional. Ao abandonar o BRICS e dar preferência às relações com os Estados Unidos, ou melhor, com os globalistas, porque se fosse ainda com os chapéus brancos estava bom, mas não é o caso. Israel piorou, natinho! Olha os amigos, como já diz o ditado, diz com quem andas e quem são seus amigos, e direi quem tu és. Pois é, né, Miser? A Argentina só prejudica a si mesma. Meus amigos, eu mostrei para vocês que teve um oficial da FDI, foi pouco tempo que foi notificado. Ele falou, o objetivo do Natinho é levar o mundo para 3G mesmo. Ele mesmo assumiu. Pois é. Pois olha para apenas 12% do mundo, deixando de lado quase 80% restantes e, consequentemente, perde oportunidades, disse Montes. Após a cúpula do BRICS 2023, a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã foram convidados a juntar a África do Sul. Brasil, China, Índia e Rússia, todos eles, menos a Argentina, passaram a integrar o grupo em 2024. Depois que o governo pró-ocidental de Javier Milei substituiu em dezembro, pró-ocidental não, pró-globalista, tá? Que infelizmente essa que é a realidade. Javier Milei substituiu em dezembro de 2023 o Alberto Fernandes, 2019 2023. Mas para quem tinha Alberto Fernandes também, qualquer coisa é melhor, né? Porque esse daí, pelo amor de Deus, estava destruindo, aniquilando o seu próprio país, com a sua política retrógrada, socialista. Pois bem, se a Argentina fosse perto do BRICS, provavelmente teria mais oportunidades, óbvio que sim. Aliás, estaria numa situação econômica melhor do que está. Porque, é claro, o Javier Milei, na questão fiscal, ele fez um ótimo trabalho. Lógico que eu reconheço. Óbvio que sim. Só que poderia estar numa condição muito melhor se tivesse aderido ao BRICS, obviamente. As negociações com o FMI, pois a China e a Rússia fazem parte do FMI. Porque simplesmente eles estando atrelados aos Estados Unidos ao dólar, ele fica na mão dos Estados Unidos. Ele se torna o quê? Um subserviente aos Estados Unidos. E a sua economia também.
E tem uma posição mais flexível em relação aos países emergentes, ao contrário dos Estados Unidos, que requerem muitas condições e exigências. Exatamente. Porque o BRICS não faz exigência. O BRICS não fica perguntando se você é de direita, se você é de esquerda, qual a sua ideologia. Não pergunta isso. Olha, nós queremos um mundo soberano. Cada país cuida do seu nariz, ok? E os seus assuntos internos é problema seu. Nós não queremos interferir nos seus assuntos internos. Diferente, por exemplo, da União Europeia e dos Estados Unidos. E eu estou me referindo a esta gestão globalista. Tá? Vou ser bem sincero aqui, tá ok? Não vamos confundir alhos com bugalhos. Muito bem. Que requerem muitas condições e exigências, disse o Sputnik, analista em relações internacionais, Marcelo Bodes. Muito boa análise, Marcelo Bodes. Eu assino embaixo. Dando continuidade aqui, Zero Hedge. Erdogan diz que Israel está arrastando toda a região para uma guerra total. Óbvio. Erdogan só disse aquilo que, assim, todo mundo está vendo. Né? Não falou nenhuma novidade aqui, porque isso aí é óbvio. É só pessoal ligar o Tico e o Teco. A ONU e Lulu estão alertando sobre a catástrofe no Líbano, enquanto o presidente da Turquia, o Erdogan, está acusando Israel de arrastar toda a região do Oriente Médio para a batalha. Óbvio que é isso mesmo. Aliás, teve até um oficial da FDA por e-mail que mandou um jornalista, isso eu mostrei para vocês, na fonte foi no TOT 3216, ok? Onde ele foi bem claro, o objetivo do Natinho é a 3G. Esse que é o objetivo dele. Frequentemente coloca a culpa exclusivamente Israel por tudo que aconteceu desde 7 de outubro. Verdade, que é uma negligência, assim, que foi bastante conveniente, né, para as pretensões do Natinho se manter no poder, porque ele já estava por um fio. O povo já está farto, estava muito... Aliás, quando aconteceu isso, meus amigos, isso foi precedido por vários protestos populares. E quando tem uma batalha, é um ótimo pretexto para se manter no poder. Foi exatamente isso que ele fez. A coordenadora especial da ONU para o Líbano, a Janine Hennis, aqui o nome dela, disse no X, com a região à beira de uma catástrofe iminente, não é possível enfatizar o suficiente, não há solução militar que torne qualquer um dos lados mais seguros, fecha aspas. Eu tenho dito o tempo todo que Israel não tem como alvo apenas a faixa de Gaza. Os ataques recentes ao Líbano confirmaram nossa suspeita de que o plano de liderança israelense é espalhar o espírito de batalha, de guerra para toda a região, não só para toda a região, mas arrastar o mundo inteiro, envolvendo Estados Unidos e a própria URSS e Shin, disse Erdogan. O primeiro-ministro israelense, o Natinho, que é uma marionete globalista e sua gangue, tem encenado todos os tipos de provocações para implementar sua ideologia radical. Ele acrescentou, a pressão sobre Israel deve ser intensificada ainda mais para evitar que a região seja arrastada para um desastre ainda maior, fecha aspas. Ele fez os comentários no sábado, pouco antes de viajar para os Estados Unidos, para participar de uma reunião da Assembleia Geral da ONU. O que está acontecendo agora em Israel, em Gaza, em outros lugares, tem sido planejado há pelo menos um século. O maçom, por exemplo, Albert Parker, já mostrei isso para vocês, mas é bom reprisar novamente, escreveu isso antes da Primeira Batalha Mundial, no ano de 1870. Lembrando, meus amigos, que os globalistas, eles seguem a sua cartilha como sendo fanáticos ideológicos. Mesmo perdendo, mesmo que as possibilidades e probabilidades joguem contra eles, que é o caso, porque eles já perderam a batalha financeira. Daqui a pouquinho eu vou mostrar fontes para vocês. O Vaticano está falido e, por conseguinte, o Banco Mundial está falido também. Ok? A BlackRock já dá sinais claros de falência. E já existem fontes de notícia dizendo que eles já estão entrando em falência. Parece que realmente o Putin venceu a batalha financeira. Mas como eles são fanáticos ideológicos, eles seguem rumo em frente, como loucos desvairados, na sua agenda, como se fosse uma espécie de Bíblia. A terceira batalha mundial deve ser desencadeada, palavras de Albert Parker. Olha só o que ele disse. A terceira... Vejam, meus amigos, quando ele disse isso, nem a Primeira Guerra Mundial havia eclodido ainda. Ele falou isso em 1870. Vejam que os escuros fazem planos para longo prazo. Eles sempre operaram dessa maneira. A terceira batalha mundial deve ser desencadeada tirando partido das diferenças entre os sionistas políticos, líderes do mundo islâmico. Ou seja, a gente vai fomentar o caos. Brigas internas entre eles e religiosas. Quem está por trás disso? Quem está por trás disso
são as sociedades secretas e os globalistas, pelas próprias palavras do Albert Piker, não sou eu que estou falando. Aqui. A batalha deve ser travada de tal forma que o Islã e o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutualmente. Pois é. Aliás, segundo o Simon Resch, quem abriu as porteiras lá naquele fatídico dia onde teve aquela invasão do grupo extremista em Israel, um dos locais com a vigilância mais poderosa do mundo, que foi violada, foi para isso mesmo, para fomentar o caos e a briga entre irmãos. Então os cidadãos de todos os lugares exterminarão aqueles que são os destruidores da civilização e as massas que estão diluídas com o cristianismo e receberão a verdadeira luz através da manifestação universal do puro ensinamento de Lúcifer, ou de Marduk, tá? Porque na verdade o verdadeiro Deus deles é o Marduk, o filho que se voltou contra o próprio pai, ou seja, Enk, Marduk. Marduk que coordenava uma matrix holográfica de controle mental que induzia o comportamento humano diretamente de Saturno, através de um holograma que era projetado de Saturno num cubo negro. Esse cubo negro era retransmitido para a Lua e da Lua era retransmitido para a Terra. Todo esse mecanismo de controle foi eliminado, foi neutralizado pela Federação Galáctica de Mundos recentemente. Pena que ainda muitas pessoas estão no automático. Continuam no automático, infelizmente. Mas agora irão acordar, obviamente. Terão a sua devida oportunidade. O maior coringa na eleição presidencial, faltam apenas alguns dias para uma greve paralisante no Porto paralisar Costa Leste. Meus amigos, isso aqui pode ser o verdadeiro coringa, que pode mudar absolutamente tudo. Uma greve nos portos dos Estados Unidos iria colapsar a economia americana. Seria um desastre sem precedentes, gravíssimo, uma crise financeira que viria de forma brutal nos Estados Unidos, e isso, na véspera das eleições, iria favorecer o leirão. É claro, e parece que isso está muito próximo de acontecer, segundo o Zero Hedge. Olha, preste atenção. Por Tilly Durden, aqui. No final da semana passada, o executivo da Flexport, uma das maiores operadoras de logística da cadeia de suprimentos dos Estados Unidos, alertou que, abre aspas, o maior coringa na eleição presidencial sobre o qual ninguém está falando é aquele que pode realmente mudar o curso da eleição, ser um verdadeiro divisor de águas. A iminente greve portuária que pode fechar todos os portos da costa leste do Golfo apenas 36 dias antes da eleição, fecha aspas. E isto pode acontecer a qualquer momento, é iminente. Já imaginaram isso, meus amigos? Os portos da costa leste do Golfo, todos eles fechando. Não entra mercadoria, não sai mercadoria, o prejuízo seria incalculável. E ia faltar tudo no supermercado nos Estados Unidos. Isso na véspera das eleições. O que vocês acham que iria acontecer? Qual seria a consequência imediata? De acordo com o sindicato, uma greve afetaria portos de Miami, no Texas, e prejudicaria a cadeia de suprimentos. Pior do que o resultado imediato da paralisação do bichinho. Vocês conhecem muito bem. Seria pior ainda. Uma paralisação, a primeira desde 1977. O que já faz 47 anos. Poderia envolver até 45 mil pessoas, trabalhadores em portos que respondem por cerca de 60% do tráfego de embarques nos Estados Unidos, levando a uma grande interrupção de embarques, disse Oxford Economics em um relatório. Que impressionante. Meus amigos, então isso aqui pode mudar o curso, o rumo da eleição. E vejo que isso pode acontecer a qualquer momento. Aliás, na próxima semana. Os sindicatos já estão fartos, estão prometendo greve. Se isso acontecer, vai ser um reboliço nos Estados Unidos. Aí todo mundo que estava na dúvida, né, principalmente os indecisos, será que eu vou votar no Loirão? Será que eu voto na Harris? Aí não vai ter dúvida nenhuma mais. Com certeza. Olha só essa informação aqui, meus amigos. Realmente impressionante. O coronel Wickerson acrescentou, isso aqui acho que está um pouco fora, depois eu vou colocar para vocês. Tudo bem, acho que um pouco fora de contexto. Russia Today.
O apoio de Putin a Kamala foi uma piada. Aliás, eu já tinha anunciado para vocês, agora foi confirmado, porque tem gente que acreditou, tem gente que não entende piada. É incrível, meus amigos. Tem gente que realmente não consegue interpretar uma piada. O problema cognitivo das pessoas ultimamente é impressionante. Porque quando eu ouvi isso, era óbvio que o Putin estava fazendo uma piada. E mesmo assim, teve pessoas que disseram: olha, o Putin está apoiando a Harris. É óbvio que não, meus amigos. Inclusive, o Putin teve que fazer um esclarecimento, porque tem pessoas que acreditaram. Ele acreditou. Incrível. O Estado profundo é a verdadeira fonte de poder de Washington, disse o ministro das Relações Exteriores do URSS. Falando a repórteres, o Vladivostok, no início desse mês, Putin afirmou que, embora ele tenha favorecido anteriormente o presidente dos Estados Unidos, Biden, ele torceria por Harris, já que Biden apoiou após suspender sua campanha em julho. Harris ri tão contagiantemente, fecha aspas, que sugere que tudo está indo bem para ela, fecha aspas. Ele acrescentou: o apoio de Putin imediatamente virou manchete nos Estados Unidos, com a Casa Branca exigindo que o presidente do URSS pare de falar sobre nossas eleições, fecha aspas. Putin tem um bom senso de humor e frequentemente recorre a piadas durante seus discursos e entrevistas, disse Lavrov à Sky News Arábia no início dessa semana. Então, o Sergei Lavrov teve que vir a público e dizer: caso vocês não tenham percebido, Putin fez uma piada. Aquilo não foi sério. Aliás, desde sempre eu já percebi que era uma piada. E tem gente que ainda fica insistindo. No entanto, Moscou não vê nenhuma diferença, presta atenção nisso aqui, entre Harris e o ex-presidente do Loirão, ou qualquer outro político americano, porque o notório Estado profundo está operando nos Estados Unidos. Palavras do Sergei Lavrov. Isso é bem interessante, meus amigos, porque o que o Sergei Lavrov está dizendo é o seguinte: não adianta mudar o presidente se o Estado profundo fica no poder. Verdade. Verdade. Loirão esteve na presidência, mudou o quê? Ele só conseguiu, no máximo, neutralizar, adiar os planos dos globalistas. Porque se a Hillary tivesse vencido, nós estaríamos vivendo exatamente esse episódio que nós estamos vivendo agora. Ela iria fomentar a 3G, ela iria instigar a Usantia a atacar o urso. Aliás, esta é a agenda deles, que foi atrasada. Então, o máximo que o Loirão fez foi atrasar a agenda dos escuros. Então não adianta nada. Sergei Lavrov está dizendo o seguinte: olha, ou os chapéus brancos se apoderam dos Estados Unidos, ou não vai adiantar nada Loirão vencer. Vai ser inútil, uma verdadeira perda de tempo. É verdade. Ele está mostrando aqui a realidade para as pessoas. Essa é a realidade. Mas graças aos céus, os Estados Unidos está sendo recuperado. E pelo visto o Loirão tem apoio do pessoal dos uniformes. Parece que agora eles acordaram, eles conseguiram vencer essa batalha interna entre eles. Porque, caso vocês não saibam, existiu uma batalha velada, principalmente entre os militares, agências de 3 letras dos Estados Unidos, desde o término das eleições, onde o Biden, entre aspas, saiu vencedor. Parece que agora eles saíram vitoriosos de verdade. O termo Estado profundo se refere aos burocratas governamentais não eleitos. Sergei Lavrov diz que quem governa os Estados Unidos são os burocratas. Ou seja, a Deep State, que não foram eleitos por ninguém. Frequentemente desconhecidos como dirigem a política governamental, particularmente os líderes de agências de inteligência e militares. Loirão protestou contra o Estado profundo durante toda a sua presidência, acusando seus membros de obstruírem seus esforços para se retirar do Afeganistão e da Síria, e orquestrar a farsa do Russiagate. Aliás, eles estão vindo com o Russiagate, com esse discurso, com essa narrativa esdrúxula, novamente, numa nova versão Russiagate 2.0, para prejudicar sua reputação e azedar as relações entre Washington e Moscou. Putin já afirmou antes que esses burocratas obscuros são os verdadeiros centros do poder nos Estados Unidos. Então o Putin foi bem claro: quem governa os Estados Unidos são os globalistas. O presidente é apenas o quê? Uma figura de proa. É apenas um fantoche. É um figurante. É só um mero figurante. Dizendo ao jornalista americano Tucker Carlson em fevereiro que a política dos Estados Unidos não é sobre personalidade do líder, é sobre a mentalidade das elites. Mais claro que isso, impossível. Isso o Putin falou na cara do Tucker Carlson. Na última sexta-feira, meus amigos, 28 de julho, isso já faz algum tempo, a Suprema Corte dos Estados Unidos entrou em ação e decidiu revogar a doutrina Chevron. Esse foi o primeiro passo para destituir
para desmantelar o Estado profundo dentro dos Estados Unidos. Um precedente de 40 anos que dava agências reguladoras federais autonomia para interpretar leis ambíguas. Essa decisão histórica configura a dinâmica entre os poderes do judiciário e executivo do país. E tá a fonte aqui para vocês. Aliás, essa doutrina Chevron foi estabelecida na década de 80, onde a Deep State reinava soberana nos Estados Unidos. Agora, depois que essa lei foi simplesmente neutralizada, foi destituída pela Suprema Corte, agora os burocratas não eleitos não têm mais poder sobre os Estados Unidos. Eles conseguiram restringir muito o poder e a influência da DS dentro do território norte-americano. Isso aqui foi uma grande vitória dos chapéus brancos que foi ignorado pela grande maioria das pessoas. Mas agora vai vir a cereja do bolo. Presta atenção, daqui a pouquinho. Vamos entender essa história aqui, passo a passo. Ao lado ao lado do Zalewski, chanceler britânico pede autorização dos Estados Unidos para ataques profundos no urso. Como eu havia dito para vocês, a nobreza negra sempre tomando a frente, encabeçando aqui a 3G, querendo levar o mundo para uma calamidade, né? Uma calamidade desastrosa, uma terceira guerra. Neste domingo, dia 22, o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, bem recentemente, o David Lammy, aqui está ele aqui, né, quer dominar o mundo, né, meu filho? Você tem um bunker para você, tem um lugarzinho no bunker, por isso que você quer uma 3G, meu filho. Diz que o Ocidente deve mostrar coragem. Coragem? Coragem? Você tem coragem, né? Porque você tem o seu lugarzinho no bunker. Porque o resto do mundo vai sucumbir mesmo. Em seu apoio aos anti permitir que o país use mísseis de longo alcance para atingir território do urso. Em outras palavras, nós queremos sim a Terceira Guerra Mundial, porque é exatamente isso que vai acontecer. Não tem como, meus amigos, você vai o quê? Usar pessoal da OTAN, ou seja, americanos da União Europeia, para usar brinquedinhos dentro do território do urso, ou seja, você está entrando numa batalha direta contra o urso. Isto sim é fustigar uma 3G assim, de forma assim, ostensiva, né? Assim, na cara dura. Explícita. As falas de David Lammy foram feitas em um evento paralelo do Partido Trabalhista Britânico. Ao seu lado estava o ex-comandante das Forças Armadas da Usantia, Valery Zaluzny, relegado ao posto de embaixador do Reino Unido após ser demitido por Zé. A coragem dele deve ser pelo fato dos globalistas terem conferido a ele uma vaguinha no bunker. Só pode ser isso. Daí, por isso que ele é tão corajoso, né? Pois bem, né? Que coisa. Aqui, meus amigos, militares dos Estados Unidos se rebelam contra a agenda do fim do mundo. Os militares americanos parece que deram basta. Começaram a perceber, poxa, eu acho que não tem uma vaguinha para nós nos bunkers. Não tem mesmo, general, coronel, não tem vaquinha para nós nos bunkers. Tá muito óbvio o objetivo desses trevosos. Eles querem fomentar uma 3G e o Reino Unido está encabeçando, está realmente sendo a locomotiva e eles querem usar para isso, porque eles não podem fazer isso sozinhos. E o BD é uma marionete. O que nós vamos fazer? Vamos tomar uma providência? E parece que foi isso que eles fizeram. Em uma entrevista de 30 minutos com o juiz napolitano, no dia 18 de setembro, relativamente recente, o coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe do gabinete do secretário de Estado Colin Powell, olha só, não é fraco não, e o crítico das batalhas americanas, descreveu um evento recente no qual o chefe do Pentágono, o general Lloyd Austin, olha só, disse ao presidente Biden que, nas palavras de Wilkerson, o Pentágono assumiu essencialmente a diplomacia, bem como qualquer ação militarmente falando, com relação a ambos os teatros de batalha, ou seja, na Usantia e Israel. Então, segundo este coronel aqui, o Wilkerson, meus amigos, o Pentágono assumiu os assuntos externos dos Estados, a política externa dos Estados Unidos. E o Biden foi obrigado a acatar. Isto aqui é simplesmente extraordinário. O coronel Wilkerson acrescentou:
E agora eles estão no comando. A Austin, de acordo com esse relato, ouviu as pessoas... Deixa eu ver aqui só outra parte, meus amigos, porque parece que ficou um pouco fora aqui. O coronel Wilkes acrescentou, e agora eles estão no comando. Austin, de acordo com este relato, ouviu as pessoas nas entranhas do Pentágono, que sabem a verdade, o esforço, o presidente, que na verdade nada mais é que uma marionete globalista, a recuar. Incrível isso aqui, meus amigos. Bidet ficou furioso, segundo Wilkerson, presta atenção, nos disseram, mas aceitou o conselho. Eu acho que ele não teve alternativa, né? Ficou furioso, mas é o seguinte, meu filho, é isso, ou senão a gente vai tomar uma medida mais extrema ainda. Então vamos ficar assim, de uma forma velada, furtiva, e por hora nós vamos assumir os assuntos externos dos Estados Unidos, você fica na sua aí, você brinca de presidente, porque você sempre foi um figurante mesmo, não vai fazer diferença nenhuma, e o negócio é esse aqui, tá ok? E não tem negociação. Foi isso que aconteceu. Eu estou realizando aqui para vocês. E o Bidet deu seu piti ali. Talvez o Atin Austin, o pessoal ali da Cabal, deram seu piti, mas tiveram que se sujeitar. Bidet ficou furioso, nos disseram e aceitou o conselho. Exceto que, como o Wilkerson conta, não foi um conselho, mas uma instrução. Aí você tem que entender o seguinte, instrução é aquela, tipo assim, olha, não quero que você entenda isso como uma ordem, mas é mais ou menos isso mesmo. É uma ordem. Vamos fazer de conta, vamos colocar uma palavra mais bonitinha aqui, instrução. Um eufemismo aqui. Pois bem. Nenhum dado. Como o Wilkerson caracterizou, a mensagem soa bem definida. Essa é uma boa e uma má notícia. A boa política dos Estados Unidos agora é. Para Natinho, agora a política é essa. Segundo o Wilkerson, mudou tudo. Para Natinho de Israel, se você invadir o Líbano ou atacar o Irã, você estará por conta própria. Se vira, meu filho, que a bola é sua e nós não temos nada a ver com isso. Problema é dos senhores. Os senhores querem a batalha? Vão lá, se virem. Se virem com o Líbano, se virem com o Irã, vocês estão por conta própria. Não esperem a nossa ajuda. Para o Zé, um recadinho para o Zé também da Usantia. Não use os mísseis de longo alcance para atingir profundamente o urso. Não faça isso, meu filho, você não tem a nossa autorização. E se você fizer, o problema é seu também, porque a gente não vai se envolver com isso. Se vira com o urso, meu filho, porque o urso vai correr atrás e ele vai morder forte. Pode ter certeza. Então parece que nós e o mundo estamos mais seguros, pelo menos por um tempo. Segundo o general Wilkerson, eles evitaram, eles perceberam que eles estavam arrastando o mundo de fato para uma 3G, porque era muito óbvio, e falaram, e deram um basta, no caso, os oficiais do Pentágono, dos chapéus brancos, dentro do território norte-americano. Impressionante. O ruim, isso é ele até pergunta, é golpe? Perguntou o juiz napolitano, viu, mas isso se trata de um golpe? É golpe, não viu aqui? É um golpe no americano? Os militares enfrentam o presidente forçando a mudar a política externa? É isso aí mesmo, o coronel Wilkerson? Se as pessoas forem... se as pessoas forem sim, estamos a caminho mais uma vez de revisar a Constituição como praticada. Ambos os partidos políticos já confirmaram que a quarta emenda pode ser ignorada. Pois é. Essa é agora o novo normal. Então, o que é essa invasão do Pentágono na política externa? Se não é um outro novo normal. McCarthy finalmente venceu. McCarthy que era da opinião que o exército e os militares tinham que cuidar dos assuntos externos dos Estados Unidos. Parece que isso vai acontecer de verdade. A profecia dele vai se materializar. Que coisa, ele sempre defendia isso. Seja qual for a verdade, você não verá nada disso relatado no que as pessoas chamam de notícias oficiais. Mas eu garanto que isso é verdade. Quem está falando isso é o coronel Wilkerson. Espero que seja mesmo. Aliás, o tempo dirá, né, Wilkerson? Se você realmente está falando a verdade, a postura e o posicionamento dos Estados Unidos nas próximas semanas vai comprovar a veracidade desse fato ou não. Mas eu acredito que seja verdade, sim. Mas duvido que as fontes de Wilkerson estejam erradas. De qualquer forma, saberemos em breve pelo modo como Zé e Natinho reagirem. Como será que eles vão reagir depois de ouvir esta bomba? Acho que, com certeza, eles irão recuar. É o esperado. Só que se você acha que isso é pouco, não, mas eu gostei do depoimento do coronel,
mas eu quero mais informações. Eu acho que isso é pouco, é evidência rasa. É porque eu sou muito cético. Eu sou cético demais, sabe? Eu nasci no ceticismo na hora que eu acreditei. Eu nasci, eu nem acreditei que eu nasci. Quando eu olhei para minha mãe. Pois bem, então vamos continuar aqui. Tem mais evidência? Óbvio que tem. Aqui. Acabamos de ter um golpe. Aqui, título do TOT 3216 em Washington. Pergunta, né? Tá afirmando, é uma pergunta. Que evitou a 3G por enquanto? Parece que sim. Aqui outra fonte para você. Houve um golpe aqui do Alex Kranner, palaciano na Casa Branca. Olha, que pergunta. Uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Perguntar não faz mal para ninguém. Perguntar não dói. Em 10 de setembro, presta atenção, o secretário dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, que é realmente ele que dá as cartas dentro dos Estados Unidos, veio a Londres para se encontrar com seu colega britânico, o David Lammy. O David Lammy, ambos ali, para orquestrar a 3G. Nós vamos destruir o mundo, a 3G. Os bancos já estão prontos. Vamos acabar com tudo, porque as forças exógenas já estão presentes aí, parece que os extraterrestres, a gente está com medo, porque estão monitorando todas as bases militares. Vamos levar o mundo ao caos. Eu nem sei se vai dar certo, mas é o que restou. Se reuniram ali, esse plano macabro. E no dia seguinte, ambos foram visitar Kiev juntos. Ali, o trio do mal, a trindade do mal. Anthony Blinken, o Lammy e o Zé. Na ocasião, Blinken e Lammy quase certamente finalizaram o plano de comprometer ambas as nações e ajudar a usante a atacar profundamente o urso, com mísseis de precisão de longo alcance, fornecidos pelo Ocidente e só podem ser operados e manuseados por ocidentais. Quer dizer, seria uma afronta direta do Ocidente contra o urso. Aí vai incluir a 3G, óbvio. Apenas 2 dias depois, o primeiro-ministro Stammer, o chanceler britânico, voou para Washington, na sequência, novamente para se encontrar com o senil. O Bidê, você conhece ele, né? Ostensivamente para discutir os eventos na usante, entre outras coisas. Mas algo deu errado em Washington. Tava tudo certo, já tava com os papéis prontinhos aqui, Bidê, é só assinar e começar a 3G, meu filho. Só assinar os papéis. Tá tudo aqui formalizado, bonitinho. Você assina e 3G na sequência. Os bunkers já estão prontos, tá tudo bonitinho. Tá tudo certo. Só falta a sua assinatura, meu filho. Tá aqui, Bidê. O Bidê não tá ouvindo nada, não sabe de nada, ele tá em Nárnia nesse momento. O Blinken falou, não, fica tranquilo que ele assina. Eu garanto. A garantia sou eu. Muito bem. Tava tudo certo para esse plano maquiavélico. Só que eles não contavam com a astúcia dos chapéus brancos. Agora, o primeiro-ministro normalmente não viajaria e se encontraria com o seu homólogo americano apenas para discutir as coisas. Ele não ia lá discutir com o seu homólogo. Não, estava tudo certo. O encontro deles aconteceria apenas no momento que o acordo pudesse ser assinado e anunciado em uma coletiva de imprensa conjunta. Só que essa coletiva de imprensa nunca aconteceu. Inclusive, meus amigos, foi noticiado no dia 13, realmente, o chanceler britânico se encontrou com o Bidê, mas nenhum acordo foi formalizado. Incrível! Isso aqui é um indício muito forte, um indicativo muito consistente, que o nosso coronel Lawrence Wilkerson não está de brincadeira. Parece que ele está falando a verdade. Poxa vida. Uma demonstração pública de sua unidade e objetivo compartilhados em determinação. Que coisa. Na verdade, de acordo com fontes do governo britânico, as decisões já haviam sido tomadas. E o senhor Kirk trouxe toda a papelada com ele. Não, tá tudo aqui, meu filho. Bidê, vamos assinar o negócio aqui, tá tudo certo. No entanto, a cerimônia da assinatura nunca aconteceu. E nem a coletiva de imprensa conjunta. Algo deu muito errado. E isso fica nítido. E o que será que aconteceu, meus amigos? Foi exatamente o que o Wilkerson falou. O Pentágono entrou, falou na reunião. É o seguinte, vocês vão assinar porcaria nenhuma, tá? Pode pegar isso aqui, rasgou na cara de todo mundo, acabou a brincadeira, segundo o coronel Wilkerson. Impressionante. Se você não está impressionado, você deveria estar, porque isso aqui parece roteiro de filme de Hollywood. Tá? É isso que parece. No finalzinho, aos 45 minutos do segundo tempo, parecia que estava tudo perdido, de repente, acontece um milagre desse. E vocês vão ver muitos milagres daqui por diante. Podem contar o que eu estou falando.
podem escrever o que eu estou falando para vocês. Nós veremos vários milagres sucessivos. Este é o plano de divulgação, de contenção, dado por Torrano de Dion ao general Van Herk, da NORAD, no ano de 2022, em ação. Para você que é cético. E para você que é desperto, é um motivo que de inspiração, para reforçar ainda as suas esperanças, para te motivar a continuar no Acúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra. Perseverante. E renovar os seus ânimos. Todos aqui devem sair revitalizados depois desta live, depois dessa informação, porque essa é a notícia mais importante do dia, se não da semana inteira. Ou dos últimos dias, com certeza, a notícia mais emblemática de todas. A reunião estranha em Washington DC não resultou em assinatura cerimonial, nem na coletiva de imprensa conjunta, pois parece finalmente que a liderança militar, presta atenção, parece finalmente que a liderança militar dos Estados Unidos levou a sério o aviso do Vladimir Putin sobre essa escalada. Vale a pena ponderar cuidadosamente as palavras de Putin. Prestem atenção. Palavras de Putin. Há uma tentativa de substituir conceitos, porque não estamos falando sobre autorizar ou proibir o regime de Kiev de atacar em todo o território do urso. A questão não é Kiev, a questão é que militares ocidentais vão entrar diretamente no conflito. E isto, é claro, que é uma provocação para uma 3G. Eles já estão atacando com a ajuda de drones e outros meios. O exército uzantiano não é capaz, presta atenção, de atacar com sistemas modernos de precisão de longo alcance, de fabricação ocidental. Ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer isso usando inteligência de satélites que a Uzantia não tem. Esses são dados obtidos apenas de satélites da União Europeia e dos Estados Unidos, em geral, e de satélites da OTAN. Então, não se trata de permitir que o regime uzantiano ataque. Trata-se de decidir que os países da OTAN estão diretamente envolvidos ou não. Se essa decisão for tomada, não significará nada além da participação direta de países da OTAN, dos Estados Unidos, dos países europeus, na batalha da Uzantia. Essa é a participação direta deles, fecha aspas. De acordo com algumas fontes, o aviso de Putin foi reforçado por várias comunicações de canais secundários entre a liderança militar do urso e seus colegas militares americanos. Então, os chapéus brancos, segundo essa fonte, presta atenção, meus amigos, isso aqui é surreal, isso aqui é maravilhoso, os chapéus brancos do urso telefonaram para os chapéus brancos americanos, ó, vocês parem esses loucos. Eles têm que ser parados agora é a hora. Se vocês querem fazer alguma coisa, façam agora, ou se calem para sempre. Porque não vai ter lugarzinho para vocês nos bunkers, pode ter certeza absoluta. Que entende que estavam sendo empurrados pelos manipuladores de Londres. Os manipuladores de Londres, porque eles que estavam encabeçando tudo isso. Para a beira do abismo e da batalha total. Em resposta, parece que a liderança militar americana assumiu a condução da política externa dos Estados Unidos. Tanto em termos de assuntos militares quanto diplomáticos. Então, agora, quem está cuidando, segundo essas fontes que eu estou mostrando para você, e o coronel Wilkerson, são os militares. Eles estão no comando. Impressionante. Isto sim é de arrepiar. O secretário de Estado Blinken, em seu alegre bando de neoconservadores globalistas, parece que têm sido marginalizados pelo Pentágono. E é por isso que o acordo Estados Unidos e Reino Unido para escalar contra o urso não recebeu a assinatura do Blaster. Interessante. Não recebeu a autorização. Incrível. Simplesmente esse projeto não existe. Ele não existe, não foi o quê? Acionado. Ele não foi sancionado. Impressionante, meus amigos. Estavam tudo certo. Tudo certo. E no último instante, eles caíram. Eles pereceram. Eles sucumbiram. Fantástico. Realmente sensacional. As forças da luz atuando. A mudança da liderança também, meus amigos, Lacerda falou sobre essa última guerra. O arcanjo Miguel também profetizou através de Edgar Cayce essa guerra. Interessante que tem duas fontes independentes que falou que essas fontes falaram que a partir de 2020 nós teremos uma grande batalha entre a força do bem e as forças do mal. E que no final,
não fala quanto tempo duraria, quantos anos, na verdade, duraria essa grande batalha, mas no final as forças da luz iriam prevalecer. E seria dramático. No último momento. Depois de uma grande tribulação. E realmente, meus amigos, nós nos safamos no último momento. Estava por um fio. Isso é sensacional. A mudança da liderança também pode ser sentida no Oriente Médio. O general, presta atenção, mas fala, não, mas eu quero mais evidências, porque eu sou muito cético demais, Denis. Eu falei, quando eu nasci, eu nem acreditei que eu nasci. Eu falei para minha mãe, eu não existo. Eu acho que eu nem existo. Aqui, vamos continuar. A mudança da liderança também pode ser sentida no Oriente Médio. O general Michael Kurilla, chefe do comando central da US CENTCOM dos Estados Unidos, com seu QG MacDill Air Force Base, no estado da Flórida, USA, visitou Israel na semana passada. É isso que interessa. A segunda vez em um intervalo de uma semana, aparentemente também para anunciar uma nova política. Aqui o Michael Kurilla, comandante aqui da US CENTCOM, olha o que ele disse na cara do Natinho. Presta atenção. Alegadamente, ele informou aos israelenses que se eles provocassem uma batalha contra o Hezbollah, e é exatamente isso que eles estão fazendo, através desses pagers, sem falar dos walkie-talkies e outros aparelhos que explodiram, ou contra o Irã, também tanto faz. Os Estados Unidos não ajudarão, eles estarão por conta própria. Problema é de vocês. Nós não temos nada a ver com isso. Vocês estão sozinhos. Lembrando, meus amigos, que as forças militares de Israel sem a ajuda dos Estados Unidos não é nada, tá? É verdade. Porque Irã e Egito dá 4, 5 vezes mais as forças somadas de Israel. Então, por certo, o Natinho vai reconsiderar. Ele vai recuar, porque aí fica realmente bem complicado. Fica difícil. Apesar que o Natinho ele tem o apoio da União Europeia, mas parcial. Agora, o Zé, aí eu não sei, meus amigos. Agora a questão é, será que o Reino Unido, mesmo sem os Estados Unidos, eles vão ser doidos o suficientes para financiar isso, levando consigo toda a União Europeia? É uma possibilidade? Não sabemos. Não sabemos. Espero que não. Espero que não, porque senão o povo europeu vai sofrer e vai sofrer muito. Continuando o artigo, o golpe militar suave e discreto. Suave e discreto. Usou um termo bem adequado aqui, né? Bem discreto mesmo. Na Casa Branca não foi oficialmente anunciado e quase certamente nunca o será. Nunca o será. Provavelmente só saberemos dessas mudanças com o tempo. Atentos e observando o padrão dos eventos, uma grande revolução dentro dos Estados Unidos. Meus amigos, quando eu vi a Suprema Corte peitando os burocratas não eleitos, ou seja, a Deep State, eu falei, eles têm que ter aparato de alguém está apoiando eles. Alguém por trás, e com certeza só pode ser os militares, caso contrário eles não estariam fazendo um negócio desse. Se a política externa dos Estados Unidos realmente mudar o curso e a forma substancial, isso corroboraria com que a revolução, vamos colocar a revolução, realmente ocorreu. Isso pode parecer inconcebível, mas não deveria ser. O secretário Blinken, o Antony Blinken, que é uma marionete globalista, tem conduzido uma política externa verdadeiramente insana, infligindo danos massivos aos Estados Unidos em termos materiais, estratégicos de reputação ao fundar os Estados Unidos junto com Israel e a Ausântia. Tal conduta, inevitavelmente, provocaria desaprovação e oposição dentro das fileiras do establishment de defesa da política externa americana. Impressionante. Parece que nós estamos vivendo aqui uma nova revolução americana. Impressionante. Esse aqui é um símbolo que mostra o que de fato está sucedendo. É um ótimo símbolo aqui para vocês. Realmente sensacional. Meus amigos, isso aqui é muito importante porque essa narrativa, porque está tudo resolvido desde 2017, que é um imenso teatro, cai por terra de uma vez por todas. Isso aí foi refutado de forma definitiva. Lembrando que a agência de 3 letras gosta de fomentar desinformação para confundir as pessoas. Aliás, eles fazem isso desde sempre. Então, essa narrativa pífia, que desde 2017 eu ouço falar disso,
é desmontada completamente neste momento. Como eu havia dito, agora está confirmado, nós estamos vivenciando uma batalha de verdade. Tá? Isso aqui não é uma brincadeira, isso não é um show, não é um teatro, e estamos vencendo. E é bom que seja assim mesmo, porque isso ia tirar os méritos da luz. Então, os chapéus brancos estão vencendo de verdade, estão se arriscando de verdade e estão vencendo as trevas. Isso é maravilhoso. Por exemplo, quando no dia 21 de abril de 1938, Bigode ordenou ao general William Keitel, o Bigodinho, vocês conhecem ele, que elaborasse planos para invadir a Tchecoslováquia, os altos escalões militares alemães ficaram profundamente alarmados, tanto que um grupo de comandantes de alto escalão, agrupados em torno do chefe de Estado-Maior do Bigode, o general Ludwig Beck, elaborou uma estratégia de 3 fases para interromper a perseguição imprudente do Bigode. 1. Eles tentariam dissuadir o Bigode de perseguir seus planos. 2. Eles imploraram aos britânicos que permanecessem firmes ao lado da Tchecoslováquia e avisassem o Bigode que a Grã-Bretanha os apoiaria a eles. 3. Se o Bigode persistisse em sua determinação de travar a batalha, eles iriam cancelar o Bigodinho. Data para esse ato foi definida para o dia 28 de setembro de 1938. Claro que o general Beck e seu Estado-Maior não tinham a ideia de que eram exatamente os britânicos que estavam manobrando a Alemanha para uma batalha contra o urso. Então, meus amigos, os alemães achavam que estavam manipulando os britânicos, mas, na verdade, quem estava manipulando, quem estava realmente, os verdadeiros manipuladores, eram os britânicos que estavam manipulando, os britânicos que estavam manipulando o Bigode, os alemães, para atacarem o urso. E veja que eles estão fazendo isso novamente. Então, os globalistas sempre entenderam, meus amigos, porque eles conheciam as profecias do Edgar Cayce. Eles sabem. Eles têm cronovisor, meus amigos. Sabiam, olha, é o seguinte, o nosso verdadeiro real inimigo é o urso. E quanto o urso existir, nós estaremos sob ameaça. Então, eles tentaram destruir o urso no passado, utilizaram o Bigodinho, usaram o Bigodinho para isso, e a gente sabe o que aconteceu. O urso simplesmente derrotou o bigodismo. E abriu alas para que os aliados pudessem vencer. E da mesma forma, meus amigos, o urso é predestinado. Como disse Edgar Cayce, do urso vem a salvação da humanidade. Não com aquele viés socialista comunista, não, mas agora com a bandeira da liberdade. Sensacional. Últimas notícias, meus amigos. Eu ia falar sobre exopolítica, mas as notícias são bombásticas, não tem como deixar de apresentar para vocês. O Departamento de Justiça divulgou uma carta no caso contra Ian Hood, que tentou cancelar o Loirão. Lembram dele, né? Lá no clube de golfe, o último atentado, justamente essa mesma pessoa. A carta diz: caro mundo, essa foi uma tentativa de cancelar o Loirão. E lamento profundamente por falhar. Olha a cara de pau. Olha, meus amigos, a ousadia dessa pessoa. E o fanatismo, o tamanho do fanatismo desse senhor. Eu tentei o meu melhor. Agora cabe a você terminar o trabalho. E eu oferecerei $150 mil a qualquer um que conseguir. Não, isso é demais. O camarada humilhante está preso, condenado, ele manda uma carta dizendo que falhou, mas por favor, vocês têm que terminar o que eu comecei. E tem mais, viu? Eu tô oferecendo aqui uma recompensa de $150 mil pela cabeça do Loirão. Meus amigos, os Estados Unidos virou um velho oeste. Não é possível um negócio desse. Isso aqui é inacreditável, isso aqui é surreal. Quando eu vi esta notícia, falei, você tá brincando. Isso é sério mesmo? Pior que é sério. Pior que é sério. Tá aqui a carta do humilhante. Meus amigos, e agora eles vão vir com... Isso aqui é o que restou. Por isso que eles estão vindo como loucos. 3G não vai rolar 3G, infelizmente. Então o que sobrou, minha filha? A gente vai ter que eliminar o Loirão. É isso, acabou a brincadeira. Por isso que eles estão tão determinados, meus amigos, tão enfurecidos, tão loucos, tão insanos, implacáveis, assim, é uma obsessão, praticamente uma obsessão, eliminar o Loirão. E se você não acredita, veja isso aqui, meus amigos, olha essa evidência aqui. Marcados pela violência, legisladores americanos planejam um possível evento de vítimas em massa.
Tô achando que vai ter um atentado em massa aqui, olha só. Um grupo bipartidário de 4 membros da Câmara está defendendo uma emenda constitucional permitindo a rápida substituição de membros do Congresso. Caso eles sejam eliminados. Porque, meus amigos, as ameaças contra membros do Congresso, Tim Buchete, Loirão, não é só o Loirão, não. Membros do Congresso está aumentando de um ritmo vertiginoso. Jamais visto na história americana. Membro do Congresso no caso de um ataque com muitas vítimas. O deputado Derek Kilmer aqui, meus amigos, com o deputado Brad Winston, de Ohio, William Timmons, aqui, Manuel Cleaver, que apresentaram uma proposta para garantir que o Congresso possa continuar seu trabalho se um grande número de membros for desencarnado em um ataque em massa. Então, olha, eu vou fazer essa proposta de lei, essa emenda aqui, parlamentar, caso os membros do Congresso sejam desencarnados em massa, para substituir eles o mais rápido possível. Vejam o tamanho, vejam a situação que se encontra os Estados Unidos nesse momento. A que ponto chegou os Estados Unidos? Essa proposta visa garantir representação contínua e evitar que a violência mude o poder político. Vimos um aumento de 300% nas ameaças contra membros nos últimos 7 anos, fecha aspas, observou o deputado Derek Kilmer. Pois é. Aqui últimas notícias, meus amigos. Como eu havia dito para vocês, depois que o Putin conseguiu um aliado fundamental, que foi o príncipe Salman, dos Emirados Árabes Unidos, que destituiu o petrodólar, e agora está aceitando novas moedas, e praticamente o sistema fiduciário está na mão desse senhor, que pode ser esmagado a qualquer momento. A quebradeira econômica, a bolha financeira que está, assim, prestes a explodir, está com seus dias contados. Últimas notícias, BlackRock pede falência. O colapso inacreditável de um gigante financeiro. Meus amigos, se a BlackRock, de fato, eu não consegui verificar essa informação, mas existem indícios fortíssimos, inclusive de notícias anteriores, que provêm desde 2022, que realmente dão sustentação a esta narrativa. Porque, de fato, a BlackRock perdeu trilhões de dólares a partir do ano de 2022. E se a BlackRock cair, todo o sistema financeiro irá colapsar, principalmente no Ocidente. Ainda bem que nós temos um STEP, e esse STEP foi financiado pelo BRICS através do lastro ouro. Mas tem muitos países que estão tão atrelados, tão comprometidos com as finanças dos globalistas, que vai ser muito difícil eles não sentirem isso. Por isso que os chapéus brancos precisam intervir agora, porque muitas pessoas irão sofrer. E fazer essa transição de sistema econômico agora. Não há mais tempo, a bolha financeira vai explodir a qualquer momento. E se essa troca de pneu não for feita agora, principalmente nesses países que têm esse vínculo mais próximo, mais estreito com as finanças globalistas ocidentais, eles vão pagar muito caro. As consequências serão severas. Então, os chapéus brancos têm que agir agora. Não há mais tempo. Por isso, meus amigos, que essa ação foi tomada recentemente pelo Pentágono, pelos militares, porque senão nós já estaríamos numa 3G. Parece que essa ação foi tomada agora. Espero que também eles comecem a agir nesse quesito. Muito bem. E uma das reviravoltas mais chocantes da história financeira, BlackRock, o gigante financeiro que já teve mais riqueza que nações inteiras, verdade? Eles tinham ativos que superavam da Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, olha que a Alemanha é a locomotiva da Europa. Entrou oficialmente um pedido de falência. Sim, você leu certo. A própria empresa que moldou economias, influenciou mercados globais e comandou ecossistemas financeiros está agora desmoronando sob o peso dos seus próprios erros. Essa queda colossal levanta uma questão cadente. Como que uma empresa tão poderosa pode cair tão espetacularmente? É uma ótima pergunta. BlackRock pede falência. Daqui, meus amigos, a fonte, né? Aqui, muito bem. A resposta, em parte, está no colapso da corrupta maquinaria financeira, da parafernália da BlackRock, que vinha alimentando a ascensão meteórica da BlackRock por décadas. Uma máquina que, graças às sanções recentemente impostas, foi destruída em pedaços. Lembrando, meus amigos, que a BlackRock, esses
essas corporações financeiras não estavam sob o escrutínio da justiça. E não tinha praticamente nenhum sistema regulador dessa empresa. Ela trabalhava livremente, sem qualquer tipo de regulamentação. Que graças às suas sanções recentemente impostas foi destruída em pedaços. O que o articulista está dizendo, meus amigos? Que vários países do mundo, com certeza liderados pelo urso, sancionaram a BlackRock. China, Rússia, Índia, Emirados Árabes Unidos sancionaram a BlackRock. Por isso que a BlackRock está caindo. Impressionante. A rede de acordos secretos, a Blackboard, financeiros ocultos, dinheiro sujo que mantinham a BlackRock à tona, não está mais lá para sustentá-los. A rachadura nas fundações, embora a BlackRock parecesse invencível na superfície, a realidade era que ele estava construindo um castelo de cartas na areia. A empresa dependia de estratégias de investimentos complexas e não regulamentadas, que frequentemente ultrapassavam os limites da legalidade. Verdade. De derivativos arriscando operações bancárias paralelas. A BlackRock estava jogando um jogo perigoso. Duraria apenas enquanto os reguladores fizessem vista grossa. As rachaduras em suas funções eram visíveis para aqueles que sabiam onde procurar. Mas por anos, a BlackRock conseguiu manter viva a ilusão de invencibilidade. Eles usaram seu poder financeiro para influenciar políticas econômicas. É verdade. Inclusive instituíram governos inteiros. Destituíram governos, colocaram governos. Economias inteiras. Desmoronaram, outras foram construídas por eles. De acordo com seus interesses globais. E alguns argumentam manipular mercados a seu favor, mas, como acontece em qualquer império construído sobre uma fundação instável, era apenas uma questão de tempo até que as paredes caíssem. Quando as sanções chegaram, elas cortaram o acesso da BlackRock ao dinheiro complicado que estavam sustentando suas operações. Eles não podiam mais depender de fluxos financeiros questionáveis, de fontes duvidosas. A BlackRock prosperou em um mundo onde o segredo era a moeda corrente e táticas financeiras obscuras eram a norma. Mas à medida que os governos ao redor do mundo começaram a apertar o cerco e as práticas financeiras ilícitas da BlackRock, se viu um território desconhecido. Um mundo onde a transparência estava se tornando obrigatória. Então, meus amigos, a desconfiança financeira surgiu através do BRICS. Quando o BRICS surgiu, ela tinha como finalidade destruir o Federal Reserve Bank. Lembrando que a BlackRock tem influência direta sobre o Federal Reserve dos Estados Unidos. Se a BlackRock cair, o Federal Reserve cai junto. Ou seja, todo esse castelo financeiro, o sistema babilônico financeiro, irá cair de podre, já está caindo. Eu estou anunciando isso para vocês faz meses e parece que isso aconteceu de verdade. Meus amigos, a vitória está muito próxima. Estamos prosperando e os chapéus brancos avançando. E tem muita gente que duvidava, hein? Muita gente duvidava. Um Titanic financeiro afundado. Porque ninguém viu isso chegando, o colapso da BlackRock lembra o naufrágio do Titanic. Um navio aparentemente infundável, derrubado por forças que não previu. No caso, a BlackRock, esse iceberg foi a combinação de sanções globais, repressões regulatórias e a crescente demanda por transparência nos mercados financeiros. Tudo isso exigido por quem? Quem que promoveu essas sanções? Quem que promoveu essas repressões regulatórias que antigamente não existiam? Quem? BRICS. Liderados pelo Putin. O Putin cumpriu a sua promessa. Mas, como uma empresa com tantos recursos e tanta influência, deixou de ver isso chegando. Por causa da soberba. A soberba realmente precede a queda. E foi o caso deles. A arrogância, o excesso de confiança. A falha fatal da BlackRock, a resposta está na arrogância da BlackRock. Durante anos, a empresa acreditou que era intocável, invencível. Afinal, quando você está administrando trilhões de dólares em ativos e exercendo influência sobre sistemas financeiros globais, é fácil desenvolver uma sensação de invencibilidade. Mas essa arrogância o cegou para a crescente onda de mudanças no mundo financeiro. E quem propiciou essas mudanças no mundo financeiro? Quem acompanha o canal sabe muito bem. Aliás, sobram evidências. Putin através do BRICS. Desvalorização. Desvalorização, em primeiro lugar. Segundo lugar, o BRICS faz negócios, tem que ser transparência, ou seja, exige transparência.
Isso acabou o quê? Restringindo, estrangulando as ações da BlackRock. Mas essa arrogância chegou para a crescente onda de mudanças no mundo financeiro. A empresa ignorou os sinais de alerta. O sistema financeiro global estava se tornando mais transparente. E os reguladores estavam começando a reprimir o tipo de práticas obscuras que tornaram a BlackRock tão lucrativa. Mas em vez de se adaptar a essa nova realidade, a BlackRock continuou a operar como se ainda estivesse no início dos anos 2000. Uma época em que as empresas financeiras podiam se safar de quase tudo. E esse tempo acabou. Maravilhoso. Realmente sensacional. Caos interno e má gestão, somando com seus problemas, havia uma crescente sensação de caos interno dentro da empresa. Surgiram relatos, presta atenção nisso, de que os principais executivos da BlackRock estavam cada vez mais em desacordo sobre a direção da empresa, dissidentes. Então, a principal causa da queda da BlackRock foi sabotagem interna. Então, isso é incrível. Quer dizer que mesmo dentro da BlackRock há chapéus brancos. Alguns defendiam uma mudança em direção a práticas comerciais mais transparentes e éticas, enquanto outros queriam dobrar as velhas práticas que trouxeram tanto sucesso à empresa no passado. Divergência, dissidência, dentro desta corporação, da maior que era, né? Agora não é mais, a maior corporação financeira do mundo. Essa luta, que é um verdadeiro cartel, né? Imagine vocês, meus amigos, isso é um poder paralelo. Imagine você ter vários mega bilionários, todos juntos, criando uma mega corporação que não está sob o escrutínio da justiça, sob qualquer tipo de sistema regulatório, né? Com ativos que, somados, dão mais que o BIP do Brasil, da Alemanha, quase metade do BIP dos Estados Unidos. Isso é um poder paralelo. Isso é simplesmente inadmissível. E o Putin conseguiu chegar lá na frente. Nós temos que realmente derrubar. Este é o coração do sistema babilônico financeiro. Está arruinado. Essa luta interna pelo poder apenas acelerou a queda da BlackRock. Uma vez que apresentaram uma frente unida diante de crescente pressão externa, a empresa ficou paralisada pela indecisão. E no mundo implacável das altas finanças, a indecisão é frequentemente uma sentença de morte. Impressionante. Meus amigos, quando eu vi essa notícia eu fiquei um pouco em dúvida, mas será que era realmente verídica? Mas vejam, só que são notícias antigas que eu estou resgatando para vocês. Ano de 2022, BlackRock perdeu 1,7 trilhões em 6 meses. Acho que são sinais de falência. BlackRock registra queda de 30% no lucro. Aqui, 2T22. Pois bem. Né? BlackRock abandona a agenda ESG. Quando a BlackRock abandonou a agenda ESG, e veja que a agenda ESG é uma das pautas do globalismo. Eu percebi que existem chapéus brancos dentro da BlackRock que estão sabotando a própria BlackRock. É só juntar as peças. Impressionante. E é interessante que essa ESG era uma agência regulatória que praticamente chantageava as empresas para seguirem, né, a agenda verde. Né? A questão do clean. Né? Então chantageava essas empresas para seguirem também as agendas coloridas. Né? E quando a BlackRock começou a abandonar isso, eu percebi, olha, existe chapéus brancos atuando dentro dessa instituição. Parece que isso está comprovado agora. Impressionante. E se você não está impressionado ainda, se você tem dúvida que nós estamos realmente avançando e vencendo, presta atenção, o Vaticano está falido. Se o Vaticano está falido, o Banco Mundial também está falido. Começo do fim da igreja do Eliu, colocar assim. Meus amigos, é verdade, do Marduk. Francisquinho, Chiquinho, revelou que o Vaticano está endividado e deve muito dinheiro. Está atolado em dívida. E por que será? Isso aqui é informação do Benjamin Fulford fresquinha de ontem. Gratidão à Cris, redatora Galáctica Suprema. Gratidão também ao Rogério Valala. 23/9/2024. Informação fresquinha aqui para vocês. Está ficando realmente bíblico. Palavras do Benjamin Fulford. A igreja do Enlil, romana, globalista, está caminhando para a falência. O que significa... bom, meus amigos, eu não tenho nada contra a igreja nenhuma religião. Vou ser bem claro aqui. Quem me acompanha sabe muito bem. A gente sabe que todo sistema de crenças foi engendrado e fomentado para dividir pessoas. Desde sempre. E essa agenda aqui, essa instituição, foi sempre usada pelo globalismo. Aliás, eles têm serviço secreto espacial.
Eles trabalham junto com a agência de 3 letras, trabalham junto com a nobreza negra, fazem parte do sistema globalista. Isso é fato, não tem que discutir. Muito bem. Paula Falesca significaria o Chiquinho se tornar o último papa, dizendo fontes do governo mexicano. E reportagem da imprensa. Isso abrirá uma toca de coelho muito profunda. Vai. Vai revelar muitas verdades. Verdades chocantes. Que vão deixar muitas pessoas sem chão. Vai acabar com os sonhos infantis de muitas pessoas. Mas a verdade dói, mas a verdade é necessária. O Vaticano com um déficit operacional de 83 milhões de euros. Tá aqui, meus amigos. Isso aqui é fonte oficial, aqui. É o cronista. Tá aqui, fonte. O Vaticano deve estar com um déficit, meus amigos, de 83 milhões de euros. Tá crítico, hein? De acordo com o balanço das contas de 2023, publicado pelo jornal La República, que ainda não foi publicado oficialmente, o déficit operacional foi de 83 milhões de euros, mais 5 milhões do que no ano anterior. E poderá aumentar nos próximos anos, já que as doações dos fiéis a médio prazo estão diminuindo, ninguém está doando mais dinheiro para a Igreja Católica. Principalmente do Sul Global. Por que será que as doações diminuíram? Porque as pessoas perderam fé nessa instituição. Por que será? Presta atenção. Os principais doadores, meus amigos, Putin chegou, olha, é o seguinte, sabe esse camarada aí? Vou contar o que ele faz. Ai, que coisa. Eles tomaram um susto, caíram de costa e as doações foram suspensas. Simples assim. Porque a revelação já começou para algumas pessoas. Pois bem. E quem está engendrando isso é o próprio Putin. Presta atenção, meus amigos. A igreja está falida porque os cristãos verdadeiros da América Latina e da África, meus amigos, principalmente da África, Putin chegou, olha, é o seguinte, vocês estão contribuindo aí, né? Eu sei que vocês fazem isso na maior boa vontade, com altruísmo fantástico, né? Na melhor das intenções, mas olha o seguinte, tem esse que você conhece, aqui eu vou contar o que ele faz, ó, com os pequeninos aqui, ó. Isso, draconiano, reptiliano, é isso aí que eles fazem. E outras nem humanos são, tá? Isso, estão todos híbridos, isso, homocapês, bonitinho. Aí as doações pararam. Verdade. Os principais centros de doadores. Sem falar dos escândalos também, né? Que já são visíveis, já de longa data. Sabe agora que a atual liderança do Vaticano adora o capiroto. Verdade, eles adoram o Elio, viu? É o Marduk. O cristianismo ali não tem nada. É por isso que pararam de doar dinheiro para a igreja. Ao mesmo tempo, a igreja é forçada a pagar milhares de milhões de dólares de indenização, em compensação pela violação de abuso sistemático de pequenos, e por parte do clero em todo o mundo. Ela não terá escolha se não vender a sua propriedade para igrejas ao redor do mundo, para pagar por ela. Agora que os primeiros países do mundo também os estão processando. Mesmo isso, eles estão recebendo muitos processos, meus amigos. Processos! Por isso que o dinheiro está acabando. E as doações, ninguém quer doar mais nada. Isso não será o suficiente para pagar pelos seus atos ilícitos. Isso significa que a igreja será dissolvida em breve. Só que palavras do Benjamin Fonfort. Que fonte para vocês, meus amigos? Uma notícia que eu resgatei, tá? Não é de agora. CBC News. Igreja gastou 10,6 milhões para fazer lobby contra a legislação que beneficiaria vítimas. Fazer lobby para que essas vítimas não fossem indenizadas. Mas parece que não deu certo. Contra pequeninos. Parece que a revelação já começou. Já começou. É claro que, meus amigos, que ela começa com grupos. A revelação, ela começa em etapas. Eu preciso conversar com vocês aqui para vocês entenderem isso. Deixa eu botar aqui para a espaçonave. Retornando para a espaçonave. Existem alguns grupos, instituições e corporações e militares que já receberam a revelação. E já estão a par de tudo. Então, os extraterrestres, junto com o Putin, chegaram e abriram o jogo, junto com os chapéus brancos ocidentais. Chegam para determinada instituição, olha, é o seguinte, meu filho, eu vou falar a verdade para vocês, mostrando documentos aqui, ó. Provas, a realidade aqui do Vaticano é essa aqui mesmo. Pode ficar ciente, essa é a pura verdade. Aí a pessoa não acredita, aí cai em luto, começa a chorar, já chorou bastante, chorou, vamos voltar aqui e negociar novamente, já chorou bastante,
né, o seu mundo acabou, mas essa é a pura realidade. A gente precisa fazer alguma coisa. Então eu espero que o senhor tome uma postura diferente depois disso. Ah, mas eu não vou doar mais nada. Com certeza. É o mínimo que o senhor pode fazer no momento. É o mínimo. Tá? Sabendo de tudo isso. Sem falar também da questão, meus amigos, os militares, com certeza. O general Van Herk, não ele pessoalmente, mas usando outros militares subservientes a ele, subalternos, chegou e mostrou, olha, é o seguinte, o plano deles é esse, esse, esse. Eles querem destruir o mundo, porque eles sabem dos extraterrestres, sabem das tecnologias. Nós já estamos prestes, viu, a revelar as tecnologias. Torrano Lidion trabalha comigo. Tá tudo certo. Tá na hora de acordar, meu filho. Vamos dar um basta. Vamos agir agora? Chega de conversa fiada. Tá na hora de agir. Tá na hora de fazer alguma coisa. Estão compreendendo? Então a revelação já chegou para determinados grupos no planeta. Então isso vem em etapas. Então certos grupos de militares, políticos, empresários, vocês acham que o Elonzinho está sabendo de tudo? E o Elonzinho, sabendo, ele também está compartilhando essas informações com outros empresários no mundo. Então grupos seletos de empresários, militares, políticos já estão a par de tudo. Já sabem tudo, nos mínimos detalhes. E a própria FSB do Urso que está patrocinando isso. Então a FSB tem a missão de acordar esses grupos. Porque o Putin pensou o seguinte, pensou o óbvio, olha, tem muitas pessoas trabalhando para acabar porque eles não sabem, eles são ignorantes. E como que resolve a ignorância? Com conhecimento. Vamos revelar a verdade para eles, vamos chegar lá com os documentos, com provas, assim, irrefutáveis. E eles vão acreditar. E não é possível, que eu acredito que por uma parte, pelo menos, vai colocar a mão na consciência e vai fazer a coisa certa. Estão compreendendo? É isso que está acontecendo. E isto vai chegar a nível global. Porque começa do macro para o micro. Do macro para o micro. E logo mais... Não sei se eu vou conseguir chegar nessa parte. Vocês viram falar do EBS, que o Benjamin Ford fala? Sistema de Emergência Mundial? Depois que isso vier, e logo, eu não sei quando, tá, meus amigos? Eu não tenho bola de cristal aqui, eu não sei exatamente quando isso vai acontecer. Essas mesmas verdades vão ser anunciadas através do sistema Starlink a âmbito mundial. E o mundo, segundo o Robert Stanley, ele fala que as pessoas vão entrar em luto por uma semana, porque o mundo delas vai desabar. Sistema de crenças, a forma como ela via o mundo. Puxa, essa pessoa gostava tanto, ele não vale nada. Pois é. Você gostava tanto dele, né? Você achava ele lindo, maravilhoso, aquele artista. Ah, você achava tão lindo aquele líder religioso. Você não sabe. Tem uma história aqui, meu filho, do Arco da Velha sobre ele aqui. Entendeu? Não é história, não. Eu vou mostrar verdades aqui, documentos, comprovando isso. É o EBS, exatamente aqui, Rosa Cândido. Muito bem. Exatamente. Muito bem lembrado. Sensacional. Vamos dar continuidade aqui. E eu, na minha inocência, meus amigos, achava que podia passar as notícias de exopolítica ainda hoje. Tudo bem. Não vai faltar oportunidade. Eu tenho aqui um especial de exopolítica que é simplesmente surreal, né? Sensacional. Eu compartilhei no grupo do Telegram. No Telegram, pelo menos, só tem uma palhinha sobre esse tema. Né? Quem que acompanha o grupo do Telegram. Muito bem. Vou dar continuidade aqui. O fato de a igreja não ter dinheiro também significa que perdeu o controle do Banco Vaticano. Claro. O Banco do Vaticano já era. Porque uma coisa está atrelada à outra. É uma consequência natural. O antigo órgão de fiscalização dos bancos centrais do mundo e da ONU no Lu, tudo colapsando. Um verdadeiro efeito cascata, um efeito dominó. E é por isso que o dólar perdeu mais de 30% do seu poder de compra em relação ao ouro no ano passado, porque o Banco Mundial foi embora. É hora de dizer tchau. Lembrei do Teletubbies. Acabou. Já era. As consequências irão chocar as pessoas, porque significarão que todas as mentiras que nos foram contadas sobre nossa história serão expostas. A verdadeira história da humanidade. E isso vai chocar a população. Isso também porá fim aos fraudulentos calendários gregorianos e hebraico. Verdade, meus amigos. Porque até o calendário nosso é fake. Até o calendário. Pois bem, é verdade. É calendário fake. Aliás, esse calendário foi feito para honrar o Elil.
em honra a Marduk. Por isso que eu falo para vocês que após a transição planetária nós teremos um novo calendário. Eu não sei qual vai ser usado, talvez o calendário maia, não sei, talvez um novo, não me pergunte. Mas com certeza esses que estão aí não serão utilizados. É porque daí eu vou ficar especulando, porque eu não tenho certeza, não tenho essa resposta, eu não tenho resposta de tudo. Os danianos salientam que a conversão do calendário judaico para o calendário gregoriano só remonta a 1601, tornando ridículas as suas afirmações de que trata do ano 5784 no calendário hebraico, tanto o calendário hebraico quanto o calendário gregoriano. Durante uma conferência em 1666, ano bem sugestivo, hein, meus amigos? Ano de 1666, deve ser um ano terrível esse aí, hein, Net? O ano de 1666, 666, né? Os sabatianos decidiram criar, sabatianos é tipo de um grupo herege, tá, meus amigos? Decidiram, na época, né? Decidiram criar outro calendário. O novo calendário foi concebido no modo dia 17 de Tammuz, em 5426, coincidisse com a data captorista, né, do 20 de junho de 1666. Assim, eles tiveram que criar 2 outros calendários, o israelense e o gregoriano. Fontes iranianas relatam isso. Para entender que nosso calendário é falso, pense novamente. Setembro, setembro. Outubro, outubro. Novembro, novembro. Novembro é para ser 9, mas é mês 11. Aliás, os meses originais só tinham, eram diferentes. Né? Interessante. Dezembro, né, é para ser 10, mas é mês 12. Então tá errado aí, já começou errado. São 7º, 8º, 9º e 10º meses. Um exemplo claro de como os captoristas fizeram lavagem cerebral, enganaram tanto os israelenses, assim como os cristãos, é o fato que eles usarem um solidel e rezarem no muro do forte construído pelos destruidores romanos da nação da Judéia. Isso é para enganá-los, fazendo pensar que precisam destruir a mesquita de Al-Aqsa para iniciar, para construir o seu templo. Não é verdade. A questão é a localização original do templo de Salomão não fica longe da mesquita. Então os judeus poderiam reconstruir seu templo amanhã, sem entrar em briga com os muçulmanos, se quisessem. Aliás, eles fizeram essa confusão de propósito para fustigar briga entre árabes e judeus. Entre povos que são irmãos. Segundo aqui o Benjamin Funfort. E se você tem dúvida, meus amigos, vamos resgatar algumas informações aqui. Ex-executiva do Banco Mundial, isso aqui foi já uma notícia bem antiga, mas bastante atual, acho que 2012, 2013, se não me engano. A executiva do Banco Mundial afirma que ETs comandam a economia mundial. Comandavam, né? Caramba, Rutz, comandavam. Agora acabou a brincadeira. Que coisa, hein? Que mudança! Eu acho que quando você era executivo do Banco Mundial e fez essa denúncia, você nem imaginava isso no seu tempo. Que coisa, uma reviravolta desse tamanho. Executivo do Banco Mundial. É bom entender, o Banco Mundial, controlado pelo Vaticano, que está em falência, e obviamente o Banco Mundial também está infalido, afirma que esse terrestre comanda a economia mundial. E o Vaticano, segundo ela, seres com cabeça alongada, inteligência excepcional, são os responsáveis pelo controle. Que coisa, hein? Ou seja, híbridos do Enlil, Anunnakis. Os Anunnakis tinham essa característica de crânios alongados. O próprio Enki tem crânio alongado, só uma característica dos Anunnakis. É bem interessante. O próprio Brad Olsen fala que existem crânios alongados que são feitos artificialmente para representar em honra a esses dominadores globais, com essa característica, né? Ou seja, esses híbridos. E existem híbridos autênticos. A diferença é que o híbrido autêntico, além do crânio alongado, o cérebro é maior também. Ou seja, o cérebro acompanha o tamanho do crânio. Quando é feito artificialmente, isso não acontece. O Brad Olsen é especialista em gigantes, né? E crânios alongados, essas coisas. Muito bem. Criaturas não humanas de cabeça alongada com QI de 150 controlam o Vaticano e os bancos de todo o mundo. Não são da raça humana. Eles se chamam Homo capenses. Estiveram na Terra ao lado da humanidade antes da Idade do Gelo. Afirmou ela em entrevista ao programa Next News Network. Foi uma entrevista e tanto. Eu já vi essa entrevista diversas vezes. Acho que você está em conta no YouTube, se não apagaram. Muito bem. Por exemplo, meus amigos, evidências aqui. Essas estátuas de criaturas de demônios Sicar nas igrejas, que já mostra para quem eles servem, né? O Sicar nos topos, por exemplo, da Catedral de Notre Dame, em Paris, em outros edifícios importantes, mostram claramente quem realmente controla as instituições religiosas e muito mais. Post aqui da Helena Danan. E vejam que essas estátuas, dessas estátuas, dessas criaturas aqui, retratam fielmente um Sicar. E tá aqui um Sicar para vocês, que é um draconiano.
em honra aos draconianos, constroem essas catedrais. Interessante. Gárgulas. Na verdade, os gárgulas podem fazer essa associação direta com os sicars. Aqui, pintura de óleo do século XV, meus amigos, representa um papa do Vaticano. Tá? Isso aqui é inacreditável, assinando um contrato com o sicar ao lado. Está aqui. O papa assinando um contrato com o sicar. Eu fico pensando, como que tem uma figura tão horrenda dessa existe no Vaticano? Ninguém pergunta, mas o que é isso? Aí deve ter recebido alguma explicação xixelenta e fica por isso mesmo, né? Só pode ser, porque não é inacreditável. Inacreditável, inacreditável. Foi o Pindar, que segundo rumores estava escondido debaixo do Vaticano, quem sabe? O famoso Pindar. Pindar que era uma manifestação de um sicar que se manifestava no Barão de Rothschild. Quem sabe se manifestava também, né? Dentro do clero católico, não sei, pode ser. Parece que sim, né? Muito mais evidenciado por essa ilustração aqui, por essa pintura. Bem provável. Aqui temos um par de alienígenas. Então dá para perceber essa associação com os alienígenas. Está aqui, meus amigos. Na Catedral de Pelência, na Espanha. E o Francisquinho carrega o gigante de Atacama na sua túnica. Está aqui o gigante de Atacama e o gigante de Atacama na sua túnica. Parece que eles têm associação com os extraterrestres. Está bem claro aqui. Né? Esse gigante mede 119 metros de comprimento e se encontra no Chile, no deserto de Atacama. Pois bem. Que coisa. E aqui, meus amigos, vídeo feito pela câmera que transmite 24 horas na Praça de São Pedro, no Vaticano, mostra um objeto de formato oval que chama a atenção do caçador de OVNIs Scott Waring, que acredita que essa anomalia seja, na verdade, um OVNI. Deve ser mesmo. Tá aqui o post para você. Só que já é antigo, tá, meus amigos? OVNI avistado coletando informações do Vaticano. 2020. Aliás, eles se reúnem com extraterrestres há muito tempo, né? Provavelmente uma nave de draconianos. Ali se comunicando, conversando, passando instruções, porque nesse tempo, no ano de 2020, os extraterrestres negativos ainda se faziam presentes no nosso planeta. É bem interessante essas evidências. Muito interessante mesmo. E para quem tem dúvida que a bolha financeira está prestes a estourar, está aqui. Acho que depois de você ver um financista, um mega investidor falando isso abertamente, acho que daí, quem sabe, por mais cético a pessoa seja, ela começa a ver a verdade. Aqui. O Warren Buffett está se comportando. Aqui, o Warren Buffett está se comportando como antes do estouro da bolha de gestor que prevê um mau desempenho da CIP 500 por 10 anos. Aqui. O mega investidor Warren Buffett está pessimista com as bolsas americanas. Segundo o gestor do fundos Bill Smith, que fez fortuna e inspirou-se em estilo de investimentos do oráculo de Omar. Sim, ele mesmo também. Ele falou que o negócio tá feio, a bolha vai explodir. Para Matt Buffett estaria se preparando para um risco de queda nos mercados ao vender posições tradicionais em empresas como a Apple e a Bank of America. Um movimento que vem chamando a atenção do mercado, mas para o qual o mega investidor não deu uma justificativa clara. Falou, olha, melhor não investir não, porque o negócio tá feio. É responsável pela Mitval Fundos aqui, das SMVLX, fundo de investimento de valor que superou 99% dos fundos semelhantes nos últimos 15 anos, bem como a S&P 500, com um retorno médio de 14% contra ganhos de 13,8% do índice. Bem interessante, né? E aqui nós temos o Manuelzinho sendo hipócrita. O Manuelzinho sendo hipócrita, meus amigos. Querendo enganar as pessoas. Querendo mostrar que ele é o bom moço. Aliás, ele está vindo com o mesmo discurso do BRICS. Um discurso semelhante. Porque ele está percebendo que o discurso do BRICS está atraindo pessoas, principalmente aquelas que querem soberania nacional, autonomia, que não confiam mais na ONU, no LUL, não confiam mais na OTAN. Então isso aqui é um engodo orquestrado pelo Manuelzinho, que é um funcionário, né, das famílias, né, dos Rothschild, você sabe muito bem, desde sempre foi funcionário e continua sendo um fiel servidor, um subserviente aos metacapitalistas. Então ele está vindo com esse discurso, mas não engana ninguém, não vai colar, Manuelzinho, realmente não vai colar. As pessoas estão esclarecidas cada vez mais,
as pessoas não vão cair nessa imprumação. A Europa não pode se limitar pela União Europeia e pela OTAN para que continue a ser pacífica, disse o presidente Manuelzinho. Marionete Manuel. Manuelzinho pediu uma reforma que atual injustiça à ordem mundial para que os seres humanos possam coexistir mais pacificamente há menos de um mês. Ele queria a invasão do urso pela OTAN. Agora fala que não. Nós precisamos de um sistema que consiga transcender a União Europeia e a OTAN. Tá de brincadeira, né, Manuelzinho? Tá de brincadeira. O senhor é um hipócrita, é um falso. O senhor não engana ninguém. O que o senhor acha que engana com esse tipo de discursinho furado? Fajuto. Ele alinhou sua nova visão no domingo como parte do encontro internacional Imagine Peace, imagine a paz, em Paris, que reuniu figuras políticas e religiosas de destaque. Falando perante a comunidade católica, Santo Egídio, Macron disse: temos de ser imaginativos o suficiente para pensar na paz de amanhã, com uma paz na Europa de uma nova forma, para que o continente europeu se torne mais estável. Todos devem reconhecer que é nem completamente a União Europeia e nem absolutamente a OTAN, ele afirmou. É mesmo? Teremos de pensar numa nova forma de organização para a Europa. Uma nova forma de organização para a Europa e repensar nossa relação com o urso. Depois de conflito ausente acabar, o marionete, o presidente acrescentou. Meus amigos, isso aqui é uma balela. E simplesmente quer enganar as pessoas. Mas enviou mensagens contraditórias. Ele está sendo totalmente contraditório sobre a hostilidade entre o urso e a Zântia, à medida que o conflito evolui ao longo de anos. Em 2022, ele recebeu críticas de colegas e funcionários ocidentais por instalá-los e criticá-los por não humilharem o urso. No início de 2024, ele disse que o Ocidente não deveria descartar a implantação de tropas da OTAN em solo zantiano. Uma proposta que vários outros líderes nacionais rejeitaram com veemência. Que coisa, hein? E agora você me vem, não, porque a Europa tem que ser reformulada, nós temos que ser reformulada também a ONU, a OTAN, nós temos que rever o mundo. Uma ova, meu filho. Uma ova. Aliás, isso parece muito com o discurso do mundo multipolar, que você rejeita. O discurso aconteceu quando o líder zantiano Zé está pronto para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Biden, para apresentar o seu chamado plano de vitória. Um suposto roteiro para pressionar o russo a admitir a derrota. Óbvio que não. Ele quer permissão para conduzir ataques de longo alcance bem no interior do urso, com brinquedinhos ocidentais como parte do plano. Se a notícia, se a fonte, se a informação do general aqui, que nós apresentamos para vocês, for autêntica, é óbvio que isso não será sacramentado. Se mostrar verdadeira, pois bem, essa que é a verdade. Wilkerson, agora lembrei o nome dele, tá fugindo aqui da cabeça. Muito bem. É bem interessante. A França está entre os punhados de nações que doaram tal equipamento militar para os Andes na forma de mísseis de cruzeiro. O país produziu um conjunto com o Reino Unido. Autoridades britânicas apoiaram o pedido de Kiev para atacar o urso. Mas a decisão final é atendida como estando nas mãos de Washington. Verdade. A decisão final vem de Washington. Por isso que só os militares americanos poderiam intervir. O presidente russo Putin declarou que qualquer ataque desse tipo seria considerado um ato de batalha pelos Estados-membros da OTAN. Em seu discurso, Manuelzinho afirmou que o sistema global criado após a Segunda Batalha Mundial era incompleto e injusto, porque muitas nações modernas nem sequer existiam naquela época e não tinham um lugar apropriado à mesa. Ele disse que órgãos internacionais como o ONU, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional deveriam ser reformados de acordo. É mesmo? Um discurso bonito, e realmente é verdade, Macron. Essas instituições têm que ser reformuladas para ontem, mas você está simplesmente imitando, querendo enganar a população, usando um discurso semelhante ao do BRICS. Quando, na verdade, você atua de forma totalmente contrária, inversa. Uma coisa é o discurso e outra que você faz. O urso está entre várias nações que declararam a meta de reduzir a influência de instituições dominadas pelo Ocidente nos assuntos globais, com o objetivo de criar uma ordem mundial multipolar. O que é uma ordem mundial multipolar? Não existe poder centralizado. Simples assim. Não existe hegemonia de país nenhum. Muito bem. Realmente sensacional. Deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave, meus amigos, lembrando que o telescópio James Webb
praticamente só vai ser confirmado que vai ter uma audiência no Congresso, já identificou vida no universo. E se isso for verdade, nós poderemos ter a primeira parte, a primeira etapa da revelação controlada que foi proposta pelos Chapéus Brancos no ano 2022, que foi sabotada pela DS. Ou eles vão usar esse discurso, também isso pode ser uma faca de dois gumes, para fomentar uma narrativa de invasão fake, que segundo Helder von Braun seria a última cartada. E eu vou mais longe, meus amigos, parece que é exatamente isso que a Federação Galáctica de Mundos quer que eles façam. Caso vocês não saibam, a lei do Uno é bem incisiva, e eu vou trazer isso para vocês. Se caso eles usarem esse artifício de invasão fake, os galácticos, ou seja, os extraterrestres, terão permissão de uma intervenção direta. Edgar Cayce endossa essa visão. E a própria emenda galáctica da comandante Ardana, da Helena Daran, também confirma isso, porque eles estariam violando diretamente o nosso livre-arbítrio. Então, no meu parecer, eu vou mostrar um estudo completo para vocês, é exatamente isso que a Aliança da Terra quer que os escuros façam nesse instante, porque se eles fizerem isso, eles serão arrastados para uma armadilha, aonde eles serão derrotados completamente. Não ficará pedra sobre pedra. E esse momento está muito próximo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Compartilhe essa live, essas informações. Meus amigos, porque eu acredito que grande parte, com algumas exceções, não estão compartilhando essas informações. Essas informações são essenciais. São essenciais para os dias que estamos vivendo. Então eu peço encarecidamente para vocês compartilharem essa live, dar o like para esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis. Um beijão, gratidão, gratidão.